E aí galera, que felicidade estar aqui com vocês novamente. Vamos trazer então um comparativo, dessa vez de fone de ouvido. Por um lado nós temos aqui o Samsung Galaxy Buds 2 Pro e no outro nós temos o Motorola Moto Buds Plus. Dois fones de ouvido que se equiparam e são sensacionais. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Antes de começar o nosso comparativo, gostaria de pedir a vocês, se vocês não são inscritos, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe e também deixe o seu comentário. Qualquer dúvida, eu vou responder a vocês assim que der, tá certo? Vamos falar então do Samsung Galaxy Buds 2 Plus Pro e do Motorola Moto Buds Plus. Vamos começar pelo Samsung. O Samsung, ele tem uma case bem bacana, com material bem legal. Você vê que é de qualidade. O estilo do fone é aquele estilo feijãozinho, com um ótimo encaixe, bem leve, material bem bacana. O carregamento dele é aqui atrás, tipo C. Aqui na frente nós temos uma luz indicando o carregamento e funcionamento também. Aqui dentro também indica o carregamento dos fones, certo? O Motorola, por sua vez, também é de uma ótima qualidade. Aqui nós temos o logo do lado de dentro. O fone de ouvido já é do estilo com haste, de uma ótima qualidade, bem leve também. Sua case, ele tem o carregamento aqui atrás, tipo C, e aqui na frente também avisa sobre o carregamento, tá pessoal? O material em si dos dois são muito bons, porém o material do Galaxy, ele é um material assim mais, vamos dizer assim, aveludado. Porém, esse material, se você não tomar cuidado, com o tempo ele se torna aquela cola. Não sei se você está entendendo o que eu vou dizer, mas com o tempo ele fica algo grudento, sabe? Porém, se for bem cuidado, vai ficar bem bacana mesmo. Não se preocupem com isso. São bem bonitos, bem construídos. Vou falar um pouquinho de cada um para vocês aqui. Estou com uma colinha aqui, ó. O Bluetooth de ambos é de 5.3, é uma versão bem bacana. Ambos têm cancelamento de ruído, a resistência à água IPX7 do Galaxy e IP54 do Moto Buds. O áudio 360 do Galaxy e áudio espacial do Moto Bud. Esses dois aqui, vamos dizer que é a mesma coisa, tá? Som e alta definição dos dois fones de ouvido. Os dois fones de ouvido, ele traz dois falantes em cada fone, tá? Ou seja, aqui dentro tem dois falantes, um é para graves e o outro é para médio e agudo. Isso é muito bom, essa separação faz com que tenha mais qualidade, tá pessoal? Tanto o Samsung quanto o Motorola, ele tem esse sistema de dois alto-falantes. Cada um deles tem 3 microfones cada lado, ou seja, totalizando 6 microfones para cancelamento de ruído e também o microfone para você poder falar, gravar, né? Carregamento sem fio, ambos têm carregamento sem fio, viu galera? Isso é muito bom também. Controle por toque, ambos têm também. Se você clica uma ou duas ou três vezes, ele vai fazer o comando que você deixou pré-programado no aplicativo de cada fone de ouvido, tá? Já o Galaxy Bud, ele tem 5,5 gramas e o Motorola, ele tem 4,5, ou seja, ele é 1 grama mais leve que o da Samsung. Já em questão de bateria, o da Samsung já é melhor, é 61 mAh, enquanto o da Motorola é 45 mAh. Já a questão de conexão, pessoal, aqui muda um pouco, por quê? O da Samsung, ele te entrega um áudio de alta resolução, desde que você esteja utilizando um aparelho da Samsung, porque o códec de alta resolução, ele está presente só nos aparelhos da Samsung. Caso contrário, você vai poder utilizar ele normalmente, porém no códec AAC ou USB-C, que já é o tradicional de todos os fones de ouvido, todos os celulares têm. Já o da Motorola é um pouco melhor com relação a isso, porque ele trabalha em alta resolução. Porém, o códec utilizado para alta resolução é o LHDCV5. Esse códec ele já é presente em vários telefones, não só no da Motorola. Tem também o AAC e o USB-C. Já a case de cada uma, do Samsung tem 515 mAh e o da Motorola tem 500 mAh. Porém, o da Samsung diz que tem 29 horas de carga total. O da Motorola tem 30 horas de carga total. Bom pessoal, esse é
o detalhe de cada um deles. Porém, cada marca tem a sua vantagem. Se você utilizar esse fone de ouvido em um celular da Samsung, você vai ter um áudio de alta resolução e também vai ter a probabilidade do áudio 360, além do equalizador interno do aparelho, enfim, é mais vantagem você utilizar no aparelho da Samsung. Aqui no da Motorola não é diferente, o equalizador, Dolby Digital lá, Dolby Audio também deles, é bem bacana, bem completo. Para você utilizar também o sistema de áudio espacial, tem que ser ligado em um Motorola, de preferência o Edge 50 Ultra, mas o Edge 50 Pro também tem essa possibilidade. Além disso, tem o Dolby Head Tracking, ou seja, você coloca no ouvido, conforme você mexe a cabeça, ele vai se adequando à sua cabeça. Ele é um pouco mais tecnológico que o Samsung. Chegou o momento, pessoal, agora vamos falar da característica sonora de cada fone de ouvido. Lembrando que eu vou compartilhar com vocês sobre a minha experiência, sobre o meu gosto, tá, pessoal? Vamos começar aqui pelo Motorola e pelo grave. O grave do Motorola é bem forte, é bem presente, e o ponto mais forte que eu acho dele é quando desce a frequência abaixo de 30 Hz. Para quem já entende um pouco de áudio, sabe que conforme vai baixando a frequência, menos se ouve e mais se sente, ou seja, vai ouvindo menos grave e sentindo mais pressão sonora. E é exatamente o que acontece com esse fone de ouvido. Conforme vai descendo a frequência, tem um momento que parece que está chacoalhando o seu cérebro ali. É bem bacana porque ele é bem responsivo e não é qualquer lugar que você tem essa experiência sonora. Já falando do Samsung, o Samsung ele tem sim uma boa profundidade, tem uma boa resposta de frequência, porém, baixando ali abaixo de 30 Hz, ele é meio que o oposto do Motorola, porque conforme vai baixando, ele vai perdendo essa pressão sonora. Você não tem o ganho da pressão sonora de determinado Hertz ali, né, do grave. Então, o que acontece? Você começa a ouvir o diafragma trabalhar, né, o alto-falante trabalhar, mas você não tem a percepção daquele subgrave, daquela pressão ali, daquela frequência sendo emitida, né? Então ali eu achei que não é bacana, mas fora isso, é um fone que tem os graves muito bons e muito forte. Já falando dos médios, pessoal, o médio do Motorola tem um timbre bacana, é bem legal, porém eu observo que o grave ele está assim fora da linearidade com o médio, ou seja, o grave ele está acima dos médios, mas ainda assim é bem perceptível, é bem bacana, o timbre do médio é bem legal, é bem presente, não é um médio metalizado, não é um médio que você vê que está forçado, é bem bacana. Já o Samsung, digo a mesma coisa, é um médio bem presente, é um médio bacana, mas ainda assim ele está abaixo do grave também. Porém, o médio da Samsung ele sofre um pouco. Por quê? É como eu falei anteriormente, o agudo, aquele agudo grosseiro dos 3 a 8 kHz mais ou menos, ele está acima da linearidade sonora, ou seja, em muitas ocasiões, principalmente se você ouve músicas com voz mais fina, voz de mulheres, provavelmente o agudo vai sobressair os médios, né? Ele não vai trabalhar de uma maneira bem bacana. Então pode sim acontecer de você estar ouvindo um cantor e você ter aquela sensação de que está não robotizado, mas aquela sensação de que a voz ela está um pouco metalizada. Não é muito bacana. Realmente foi uma falha da Samsung jogar esse agudo lá em cima, tá, pessoal? Já falando dos agudos, o agudo desse aqui ele é bem responsivo. Ele trabalha com uma harmonia bem bacana com os médios, ou seja, você tendo os médios trabalhando em harmonia com o agudo, você automaticamente tem sim uma ampla sonoridade. Com isso, os instrumentos trabalham com mais folga, os instrumentos, você tem uma percepção muito maior de cada instrumento, tá? Já no Samsung, os agudos eles são responsivos, ele é bem bacana, ele tem agudo de qualidade. Mas devido àquela parte do agudo que é muito forte, faz com que ele esprema as outras frequências, ou seja, os instrumentos que trabalham fora, por exemplo, de 9 kHz acima, ele vai trabalhar muito mais espremido, muito mais escondido,
porque até 8 kHz ali ele vai estar gritando, ele vai estar muito mais alto, ou seja, em muitas ocasiões desse fone de ouvido, você vai ter a percepção que o agudo ele vai estar sobressaindo muito mais do que as outras frequências. Pode ser que você tenha, assim, sinta um cansaço auditivo, tá, pessoal? Infelizmente, é dessa maneira que eu vejo nesse fone de ouvido. Ambos os fones de ouvido são muito bons, eles realmente se competem ali. Seu valor ali varia de 550 até 900 reais, o Galaxy um pouquinho mais. São excelentes, eles têm bastante funções. Se for conectado em Motorola vai ter mais opções, Samsung vai ter mais opções. Mas falando do lado negativo, de uma maneira geral, dos dois fones de ouvido, Motorola eu começaria falando que ele poderia ser um pouco mais alto, tá? Ele é um bom volume, porém ele poderia ser um pouquinho melhor. Outra coisa é o que eu sinto que ele tem uma certa instabilidade de conexão, chega a cortar o áudio. Porém, se você está ouvindo em alta resolução, a sensação que dá, sabe quando você começa a afastar muito do aparelho, ele perde aquele tráfego de dados. Só que isso estando perto do aparelho, não afastando, né? Afastando seria algo normal. Porém, próximo ao aparelho, você observa que tem essa instabilidade e a voz ela fica um pouco robotizada. Daqui a pouco ele volta ao normal de novo. Eu consegui forçar para que não tivesse esse tipo de problema. Como seria? Seria abrir o modo desenvolvedor e lá tem uma opção que você força a taxa de transmissão. Eu coloquei no máximo, que é acima de 1 mega, né, de taxa de transmissão, aí não tem esse tipo de problema. Mas ainda assim não é bacana. Já a questão do volume, você instala aí aplicativo externo que você consegue dar um boost no volume, embora seria bacana ao original, né, pessoal? Esses seriam os defeitos desse fone de ouvido. Já do Samsung, seria o agudo, que eu acho que é muito acima do normal, não é pouco, é muito acima. E depois aqui nós temos a questão da conexão, para você ouvir em alta resolução apenas aparelhos da Samsung. Isso é um lado ruim, porque hoje no mercado nós temos uma infinidade de marcas, né? O Motorola, ele usa um codec que já tem praticamente todas as marcas, mas não tem no Samsung, tá? Isso talvez seja proposital da Samsung para que as pessoas que queiram ter um áudio de alta resolução adquira um Galaxy Buds. Bom, pessoal, esse foi o lado ruim de cada fone de ouvido, que nem tudo é perfeito, mas deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês têm o Galaxy Buds 2 Pro ou vocês têm o Moto Buds Plus? Conta para mim a experiência de vocês. Conta para mim o que vocês acham desses dois e qual desses dois você teria. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui. Tá certo, galera? Até uma próxima. Obrigado. Fui!